Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. E hoje no bloco Nos Ecos do Universo, a gente vai falar sobre um dos corpos celestes mais fascinantes e ao mesmo tempo misteriosos do nosso sistema solar, os cometas. E olha que não é à toa que os cometas chamam tanta atenção. Eles aparecem do nada, deixam um rastro brilhante no céu e depois somem por décadas, séculos e às vezes até milênios. Só que antes da gente entrar nas histórias e mitologias envolvendo esses corpos celestes, vou começar com o básico. Rodrigo, conta pra todo mundo aqui que ouve a gente o que é um cometa. Vamos lá, essa é para você que quer descobrir que nós sabemos sobre cometas e quais são aí as propriedades desses corpos celestes tão fascinantes. Os cometas são bolas de neve cósmicas de gases congelados, rochas, poeira, que orbitam o Sol. Eles são formados por uma mistura de gelo, e nós temos que lembrar, novamente, que esse gelo não necessariamente é água, né? Mas também dióxido de carbono e amônia, com poeira e pedregulhos. As órbitas dos cometas são altamente elípticas, que os trazem muito para perto do Sol e os jogam profundamente no espaço, frequentemente além da órbita de Plutão, que já fica a mais de 40 unidades astronômicas do Sol. E quando eles se aproximam do Sol, o gelo que compõe a estrutura do cometa começa a sublimar, ou seja, ele vai direto do estado sólido para o gasoso, e isso que forma aquela cauda espetacular que a gente vê. Essa elongação na órbita tem a ver com a excentricidade que a gente estuda lá nas elipses, né, Rodrigo? A cauda, como você disse, ela é resultado dessa sublimação e é um dos grandes espetáculos da natureza. Aliás, tem duas partes importantes e que eu acho as mais interessantes de se saber em relação a essas caudas, né? A cauda de gás, que sempre está apontada para longe do Sol, é devido a uma reação com os ventos solares. E a cauda, quando de poeira, ela fica um pouco mais curvada por conta da órbita do cometa. Então o cometa faz o seu caminho, as caudas elas são empurradas no sentido radial em relação ao Sol, e no seu caminhar, conforme a sua órbita, ela pode fazer um desenho curvado de sua cauda. Quando ele se aproxima do Sol, a superfície ali do núcleo do cometa começa a esquentar bastante e as substâncias mais voláteis, né, ou mais sucintas, evaporam. E essas moléculas evaporadas, elas vão ferver e aí cargas pequenas começam a se soltar, formando esse gás, né, ionizado que a gente observa. E falando em órbita, os cometas vêm de dois lugares principais: o cinturão de Kuiper, que fica além de Netuno, e da nuvem de Oort, que é uma espécie de casca gigante envolvendo todo o sistema solar. Alguns cometas têm órbitas curtas, como o Halley, por exemplo, o famoso cometa Halley, que aparece a cada 76 anos, e outros que podem levar milhares de anos para voltar. Eu acho interessante a gente localizar, novamente, o nosso ouvinte de que, apesar de em uma escala humana 76 anos poder contar como uma vida inteira, essa é uma órbita curta. Então, existem cometas, como você disse, Rodrigo, que podem levar milhares de anos para voltar. Então, se você tiver a sorte de ver um cometa que está aqui, mas que só voltará devido à sua órbita daqui milhares de anos, aproveite, faça de tudo para tentar ver e desfrutar desse momento ao qual é o cometa passando pela nossa visibilidade. Mas o Halley, ele acaba sendo, ainda assim, né, mesmo astronomicamente falando, sendo uma órbita curta, ele acaba sendo o mais famoso da história. A última vez que ele passou por aqui foi em 86 do século passado, e a próxima visita está prevista lá para 2061. Eu tenho uma história curiosa relacionada ao Halley, Rodrigo, que é, por exemplo, em 86, eu não havia nascido ainda, eu sou de 91, o meu pai comprou um almanaque que falava sobre várias questões relacionadas ao Halley, de sua passagem de 86. Nesse mesmo momento, ele comprou várias enciclopédias de astronomia, algumas até com mapas do céu, e um telescópio de origem japonesa, que é um telescópio de abertura de 60 milímetros, refrator, bem simples,
pra ele tentar se preparar para observar o cometa Halley, mas segundo ele, ele não conseguiu ter grande sucesso, mas ainda assim ele aprendeu muito sobre isso, ficou com vários desses itens para ele, né, e hoje estão todos comigo. Então eu posso dizer para quem nos ouve que parte dessa minha paixão por astronomia começou por conta do Halley, que o meu pai tentou visualizar lá em 86, se municiando de todos esses almanaques, telescópio e as enciclopédias. Quando a história das nossas vidas se junta com a história da astronomia, né? Eu acho que isso é encantador. E o nosso ouvinte que tem alguma história bonita também quanto ao Halley, porque apesar do Marco ter falado que 1986 ficou no século passado, isso parece tão antigo, Marco. Pois é, né? Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aí estavam vivos, né? Já tinham nascido aí em 1986 e de repente tem alguma história bem legal sobre o cometa Halley ou sobre esse presságio, né? Que haveria a passagem do cometa Halley, muito famoso já há muito tempo, né? E de repente possa compartilhar aí com a gente antes da próxima visita, né, do Halley, só em 2061. Mas olha que interessante, o cometa Halley não foi descoberto pelo Halley, tá? Ele tem uma história incrível, mas o Halley não o descobriu. Ele foi o primeiro cometa a ser reconhecido como periódico, né? Então não se tinha muito essa noção de que um cometa poderia retornar ainda, né? E graças ao astrônomo Edmond Halley, em 1705, ele já conhecia o cometa e fez uma previsão de que ele voltaria, usando conceitos de física do seu grande amigo, conhecido de todos, senhor Isaac Newton. Que amizade, hein, Marco? Imagina que privilégio você poder bater um lero ali com o seu colega Newton, num botequinho, tomando uma cervejinha, e daí eles começam a rabiscar numa folhinha ali e descobrem que, na verdade, o Halley é um cometa periódico e que ele tem a sua órbita e ele voltará daqui a um tempo, né? Bastante curiosas essas histórias desses grandes nomes da ciência que se comunicam. É o Edmond Halley e o Isaac Newton. Imagina o nível de conversa dos caras, né? A gente pode estar imaginando até as discussões. O Newton sempre acalorado, né? Não perdia nenhum debate. Realmente, eu queria estar lá só para ouvir todas essas conversas aí, que com certeza a gente ia ganhar bastante, hein? Um podcast entre o Edmond Halley e o Isaac Newton, hein, Marco? É o famoso, se eu tivesse uma máquina do tempo, para onde você voltaria, né? E são tantas esses espaços temporais interessantes que fica até difícil Pô, de escolher para onde voltar. Antes até disso, né, se você pensar ali, né, você comentou, né, 1986 foi século passado, mas também foi o milênio passado, né? E 1705 já vai fazer aí seus, 300 e tantos anos, né, já faz um bastante tempo. Mas antes disso, até os cometas eles eram vistos como presságios. Muitas pessoas acreditavam que eles traziam má sorte, guerra, morte de reis, de governantes. Tem até um registro do cometa Halley no tapete de Bayeux que retrata a conquista da Normanda da Inglaterra em 1066, Rodrigo. Dizem que o rei Haroldo II levou a aparição do cometa como um sinal de que ele ia perder a coroa. Então foi um mau presságio, ele viu isso como um aspecto negativo do seu reinado. ao longo da história, os cometas sempre despertaram um fascínio, mas também temor, né? Surgindo repentinamente no céu, suas caudas luminosas cortando a escuridão da noite. E quando nós não conhecemos, né, o desconhecido, a primeiro momento você tem medo, né? Então, sem compreender a origem, a trajetória, as civilizações antigas, elas interpretavam esses visitantes celestes, podemos dizer assim, como sinais divinos ou de desequilíbrio cósmico. E não é por acaso, isso eu lembro muito bem da série Cosmos, né, com o nosso querido Carl Sagan, né, que a palavra desastre vem do grego disastron, né, ou estrela má, uma referência direta à crença de que os astros podiam influenciar o destino humano. E na presença de um cometa, o céu parecia falar, ou os deuses, né, pareciam falar que alguma coisa estava errada
e poderia dar ruim, né? E não é só na Europa. Aqui na América, os maias também registravam os cometas em seus códices, né? Um livro antigo, geralmente manuscrito, que antecede o livro moderno, pergaminho. Eles tinham uma visão um pouco mais complexa de cometa, às vezes ligando esses fenômenos às mudanças das eras ou também como mensagem de Deus. Aproveitando que você trouxe um pouco sobre o grego, queria falar um pouco também sobre a mitologia grega, né? E falando de deuses, os cometas eles eram vistos como os cabelos das estrelas, né? Não se tinha uma noção tão precisa sobre o que eram esses astros. E quando a gente pega a própria palavra cometa, ela vem do grego, eu não acredito que seja essa a pronúncia correta, mas cometes, com E no final e com o K início, que significa cabeleira. E eu achei isso muito legal, achei interessante. Alguém já teve algum amigo aí que chamava cabeleira? Pode chamar esse cara de cometa, será, talvez? Hã? Fazendo uma tradução direta, uma transliteração aí. Muito bom. E a gente não pode esquecer do outro cometa famoso, né? O Hale-Bopp, ou C 1995 A1. Ele foi descoberto por Alan Hale, né? O Alan Hale, e Thomas Bopp. Ele ficou visível a olho nu por 18 meses no ano de 1997. Eu já tinha 3 anos de idade. Olha, entregando a idade aqui. Os cometas eles são bastante importantes porque eles podem, de um ponto de vista científico, ser visto como algumas cápsulas do tempo, né? Uma vez que eles preservam materiais da formação do sistema solar. E nós tivemos algumas missões bem legais e muito bem sucedidas, como a missão Rosetta, da ESA, que pousou no cometa 67P do Churyumov-Gerasimenko, em 2014. Aí, e nessa visita que essa missão fez a esse cometa, eles trouxeram dados bastante legais sobre a composição, confirmando algumas ideias anteriores, né? Só para dar alguns dados sobre esse cometa, ele foi descoberto no ano de 1969, então ele é bem anterior à missão. E o que aconteceu? Quando astrônomos de Kiev foram visitar o Instituto de Astrofísica de Alma-Ata, no Cazaquistão, para efetuar algumas pesquisas sobre cometas, eles conseguiram fazer algumas medições sobre, de forma geral, sobre estudos de cometas. Em 20 de setembro, Klein Churyumov estava examinando algumas fotos do cometa 32P, feitos por Svetlana Gerasimenko. Agora, pensa bem, né? A missão Rosetta, ela vem com uma proposta de pousar em um cometa, né? Pousar em Marte, né? Em um planeta já é algo muito difícil, né? E todas as manobras envolvidas para você acertar a órbita, né? Para você acertar ali a direção, para poder fazer o pouso, né? Assim, um cometa, ele é muito menor, né, do que um planeta, então é uma superfície muito mais difícil de você atingir. É um alto escalão da engenharia, é algo assim que te deixa, né, a gente fica fascinado pela capacidade de algumas empresas, de algumas organizações de conseguirem colocar, né. Eu estava lendo aqui sobre as manobras, né, de pouso, e elas podem durar até 7 horas para que possam terminar de forma sem um impacto muito forte, né, um abrupto ali, um evento inesperado, tomar um gás ali de jato do nada, né, ou até mesmo uma Uhum. explosão ali, né, no núcleo. Então, enquanto o planeta Marte, né, teve lá o pouso da Curiosity, onde eles chamaram, né, os cientistas responsáveis chamaram ali de 7 minutos de terror, os 7 minutos de manobra para pousar em Marte, né, imagina 7 horas de terror, né, realmente é um longa-metragem aí absurdo, né, para você saber se uma missão que custou aí muito investimento e ainda tem que acertar sem quebrar na hora de pousar. Acertar a órbita acho que já era um desafio, ainda pousar em segurança para coletar os dados, né, é ainda pior, né, Marco? Eu acho que um comparativo interessante que os ouvintes podem fazer em relação a isso está no filme Interstellar, quando explode a nave principal eu não vou me lembrar o nome do personagem nesse momento, né, ele precisa fazer o acoplamento da nave de volta da navezinha que eles estão ali,
e ele tem que rotacionar na mesma frequência que a nave grande, né, tá rotacionando até que as coisas fiquem relativamente paradas uma em relação à outra, né, então talvez o desafio seja bastante parecido. No filme, por mais que tenha a tensão da música, de todos os personagens ali tá sob o movimento de rotação da nave, pensa que ali era uma rotação, né. Quantos outros movimentos para deixar mais complexo não estavam acontecendo no momento do pouso da missão Rosetta no cometa, Churyumov-Gerasimenko. Também dá para pensar que um cometa ele é um ponto no meio do nada, né? Ainda mais considerando a distância que o planeta Terra, né, a posição de origem da nave está até chegar lá. E temos sempre que considerar que um cometa é um pouco mais rápido do que os outros planetas, né? E eles estão em Aham. movimento. Então, aquele pontinho onde a gente mirou alguns minutos atrás já não está mais ali, né? Então, você acertar um ponto que está pequeno, muito distante e ainda em movimento é algo realmente assim plausível de falar que é uma merecia o Oscar, merecia o Oscar. É um é um trabalho de engenharia, como você disse, que lida aí com referenciais não inerciais. Isso já faz as suas todos os seus cálculos de trajetória serem bastante mais complexos e matematicamente mais densos em termos de operações, né. Então, pensa que a nave ela tem que ser operada por pessoas, claro que existem alguns cálculos aí que são feitos automáticos por computadores, mas ainda assim existem ali os seres humanos, os operadores por trás, para que a missão saia conforme o esperado pelos investimentos. E graças a essas missões a gente acaba conhecendo um pouco mais, né, desses corpos celestes interessantes. E olha só, a gente descobriu também que a água dos cometas tem uma composição um pouco diferente da água que a gente tem aqui na Terra, o que sugere que talvez os oceanos do planeta não tenham vindo só deles, mas também de alguns asteroides, né? Se tinha muito essa ideia de que a água, né, presente aqui no planeta Terra proveio de cometas, né? Mas talvez não necessariamente toda a água. Eu lembro de algumas imagens dos livros de quando eu estudava, quando eu era pequenininho, falando sobre isso, Rodrigo, bem interessante. E pra gente fechar, vocês sabiam que tem um cometa chamado Shoemaker-Levy 9, que ficou famoso por colidir com Júpiter em 94. Foi a primeira vez que a gente, enquanto humanidade, conseguiu observar uma colisão planetária em tempo real, né. Imagina só o pessoal que estava envolvido com isso poder ver: "Olha lá, vai bater, vai bater, vai bater, bater". E ainda tem nome de piloto de Fórmula 1 batendo, né? Schumacher. E Júpiter fazendo aí, voltando para o papo astronômico, né, fazendo esse papel de grande protetor do sistema solar, né, garantindo aí que a Exato. gravidade vá atrair os objetos velozes e perdidos do sistema solar para ele, protegendo, né, todos os planetas, inclusive a Terra, né. E isso nos mostra, né, tudo isso que a gente comentou, né, nos mostra aí o quanto os cometas não são só bonitos no céu. Aliás, eu tenho uma dica boa para o Céu em Cena, né, mas a visualização de um cometa no céu, ela é diferente de um meteoro. Enquanto que um meteoro nós vemos o rastro pela queima do corpo que entrou já na atmosfera, né, e está se se degradando ali pelo atrito, né, e fazendo esse brilho aí pelo aquecimento, mas é porque esse corpo já entrou na Terra, e o nosso querido Marco, tem uma estação inclusive, né, operando 24 horas e captando esses meteoros. Um cometa você vê a cauda e ele parece um corpo estático, né, porque ele está muito longe, né, na direção dos planetas, e assim como os planetas orbitam a Terra, os cometas também, e aí a gente visualiza de forma estática essa cauda. Então essa cauda não é equivalente ao rastro do meteoro ou da estrela cadente, né, como alguns conhecem, é diferente. Aham. Então a gente vai chegar a falar disso nos próximos capítulos. Bem, como a gente sabe, né, os cometas citados anteriormente, eles são, uma caixa de informações históricas, químicas, físicas, ricas de informação
que já serviram para alimentar mistérios, mitologias, crenças do passado. Mas, vira e mexe, a gente vê nos noticiários que tem algum cometa que possivelmente pode ser visível, a depender da sua posição, a depender do seu horário. Mas e aí? Fica aí para os nossos ouvintes. Alguém já conseguiu ver algum cometa? Vocês acompanham os noticiários para ver qual que vai ser a próxima aparição de um? Rodrigo, o que você espera para uma futura visualização de cometa? Eu adoraria poder observar o cometa Halley, né? Ele vai aparecer só em 2061, né? Eu não pude ver em 1986, nasci em 94, então em 2061 vou estar ali com meus 67 anos. já aposentado, eu espero. Eu já registrei uma foto de um cometa, não vou lembrar qual. Ele ficava bem próximo ao horizonte, na Ursa Maior, que dá pra ver aqui de Itapetininga, né? A Ursa Maior. É a Ursa Menor que não dá. Mas eu lembro de ter registrado uma foto desse cometa. E aí a gente teve um recente aí que ficou bem bonitão, mas que aqui na nossa região de Itapetininga, né, fez céu nublado a semana inteira, né, que esse cometa estava à disposição, né. Então foi um pouco mais difícil. Mas eu espero sim, em 2061, anote aí na sua agenda, se você não anotou, 2061, coloca um adesivo na parede, né, já para se preparar, já para acompanhar, porque com certeza vai ser um fenômeno maravilhoso de se observar. Coloca lá no calendário do Google, né, 2061. Eu terei aí meus 70 anos. Se ele vier depois de março, já terei completado os meus 70 anos. Mas eu, quem sabe, verei, né, o cometa que inspirou meu pai a entrar nesse mundo da astronomia de forma também amadora. E que quando ele me deixou as coisas, né, da forma que eu tô falando, parece que meu pai morreu, mas ele não morreu, tá, gente? Ele só me deixou as coisas, né, de presente, que ele falou que não dava mais espaço na casa dele lá, o telescópio, os livros e tal. Ele falou assim: pega pra você, cuida aí e tal. E eu tenho esse telescópio até hoje, tá aqui no meu quarto. Não é o meu telescópio principal, né, até porque ele é pequenininho, as oculares de hoje em dia já não se encaixam nesse modelo de telescópio antigo, mas foi o que me deu o start, né. Junto com isso, junto com todo esse kit, meu pai me deu uma coleção de DVDs do Cosmos, e daí também foi outra coisa que me abriu os olhos para astronomia e para ciência de forma geral. E bem, pessoal, então é isso. Aqui nós fechamos o Ecos do Universo dessa semana sobre cometas, e na semana que vem nós voltaremos falando sobre asteroides nesse mesmo bloco. Então nos acompanhe que nós falaremos também sobre asteroides famosos, falaremos sobre as posições desses asteroides no nosso sistema solar, do que eles são compostos. Falaremos um pouquinho sobre Júpiter também, né, porque é um dos grandes protetores e os asteroides estão ali em torno, né, uma parte deles, na verdade. E, bem, então é isso, pessoal. Agradeço a todos que ouviram até o final do nosso bloco nos Ecos do Universo. E em breve nós estaremos de volta com mais informações sobre o nosso sistema solar. Muito obrigado e até mais.